A ACAP fala numa reforma fiscal assente na tributação da propriedade em vez da enorme carga fiscal na aquisição. O que é que isto significa traduzido por miúdos? A indústria parece que está bem, mas os portugueses parece que não estão a acompanhar, estão cada vez pior. Os carros estão mais caros, trocamos cada vez menos carro. Um português que tenha automóvel e que tenha motor de combustão, é um super contribuinte. Acreditas que os elétricos vão continuar a ter todos estes benefícios durante muito mais tempo? Hoje vamos falar dos números finais do setor automóvel português. A Associação Automóvel Portuguesa apresentou os números finais de 2025 e o retrato é paradoxal. Recordes de faturação, quase 46 mil milhões de euros, mais emprego e forte crescimento nos elétricos. Mas vai haver umas, não é? Não. No entanto, ao mesmo tempo, os portugueses trocam cada vez menos de carro e estes estão cada vez menos acessíveis. 1,5 milhões de carros com mais de 20 anos continuam a circular nas nossas estradas. A Associação propõe um novo plano de incentivo ao abate e uma reforma fiscal assente na tributação da propriedade, em vez da enorme carga fiscal na aquisição. Neste Autorádio, um podcast com o apoio do piscapisca.pt, analisamos os números, o que pode mudar e o que está realmente em jogo. Eu sou a Mariana Teles e tenho comigo o Guilherme Costa e o Miguel Dias para nos falarem sobre os factos. Vamos a isso. Guilherme, vai começar por mim. começando por ti, já que me interrompeste na introdução. Antes de falarmos sobre as contas da indústria automóvel, vamos falar um bocadinho das contas para as economias dos portugueses. A ACAP fala numa reforma fiscal assente na tributação da propriedade em vez da enorme carga fiscal na aquisição. O que é que isto significa traduzido por miúdos? O que é que isto significa? Significa muita coisa. Vamos tentar decompor aquilo que a ACAP já vem a dizer há vários anos. E eu tinha razão, há um mas. E o mas é: a indústria parece que está bem, mas os portugueses parece que não estão a acompanhar, estão cada vez piores. Os carros estão mais caros, trocamos cada vez menos carro. Nada contra os carros mais velhos, aliás, eu sou um bom exemplo disso. Além de ter um carro muito recente, tenho carros com mais de 20 anos na garagem e adoro os carros. Acho que todos aqui temos pelo menos um carro velho na garagem. Mas é diferente termos um carro do qual gostamos e termos um carro com mais de 20 anos, porque não temos capacidade para trocar de carro. E vamos falar disso por causa do incentivo ao abate. Mas quando a ACAP fala de uma reforma fiscal assente na tributação da propriedade em vez de uma carga fiscal na aquisição, o que nós estamos a falar na prática é de um aumento do IUC. O IUC não vai continuar como está, tenho a certeza quase absoluta. Isto é uma bomba relógio que vai arrebentar na mão de algum governo, é uma questão de tempo até ter de acontecer. Todos os governos, desde 2007, foi a última reforma fiscal que aconteceu, foi quando passámos do antigo imposto de circulação para o atual imposto único de circulação. Desde então não foi mexido, mas é uma bomba relógio. E bomba relógio porquê? Temos uma tributação que está sobretudo assente na cilindrada dos automóveis. A cilindrada dos automóveis está a aumentar. O número de carros à venda com motores pequenos está a diminuir. Quando nós começamos a ver Clios, T-Rocks, Golfs e todos os carros normalmente nós vemos na parte cimeira de uma tabela de vendas aumentarem só fruto da fiscalidade 3 e 4 mil euros, alguma coisa vai ter de mudar. E acima de tudo é uma fórmula de cálculo que está completamente desatualizada. Porque uma cilindrada mais elevada não significa que os carros sejam mais fluentes isso era carros assim mais potentes. Era assim há 30 anos, mas não vou dizer que o governo não recebeu notificação, porque recebeu. Aliás, recebe a notificação, já vamos ver os números de quanto é que os automóveis rendem ao Estado, e isso é que é o problema. Não se pode trocar a receita por nada. O setor automóvel representa 18% da receita fiscal do Estado, cerca entre 18% a 20%. Portanto, se vamos baixar o ISV, tem de aumentar o IUC. É o que a ACAP está a defender. Mais tributação na propriedade em vez de uma enorme carga fiscal na aquisição. Naturalmente que se vai tentar aqui com que haja uma neutralidade e a esperar que também haja proporcionalidade da parte do governo para não acontecer aquilo que toda a gente se recorda que aconteceu em 2023. As pessoas saíram à rua, preocupadíssimas, porque de repente colocava-se o IUC dos carros a duplicar de valor. E ia ser um arrombo completo nas famílias. Portanto, todas estas medidas têm de ser acompanhadas de outros incentivos, mas tudo isto é uma questão para nos deixar preocupados.
E preocupados por outro motivo. Nós pagamos imposto único de circulação. Pagamos para circular com os nossos carros. Os elétricos não pagam IUC. E os carros com motor de combustão ainda pagam muitos impostos para poder circular. Através do quê? Através dos combustíveis. Nós não nos podemos esquecer que o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, e todos os outros impostos associados, representa mais de 60% da nossa fatura de combustível. Estamos a pagar muito pouco combustível e estamos a pagar muitos impostos. Ou seja, resumindo e baralhando, um português que tenha automóvel e que tenha motor de combustão, é um super contribuinte. Sim, infelizmente nós não somos super ricos. A questão é perceber até quando é que isto vai continuar assim. Acreditas que os elétricos vão continuar a ter todos estes benefícios durante muito mais tempo? Eu honestamente não acredito, porque a dada altura poderá ser algo incomportável. Já há certos países que estão a retirar alguns incentivos e benefícios aos elétricos. Qual é que é o racional por trás do incentivo aos carros elétricos? É acelerar a adoção de uma determinada tecnologia. A partir do momento em que já não necessitas de incentivar a aquisição dessa tecnologia, porque já está que o shift já é feito de forma natural. Naturalmente. O Estado também tem de alocar os seus recursos onde eles são mais importantes. Tem de haver sempre um trade-off. Lição número 1 da economia. Os recursos são escassos, portanto temos de alocá-los da forma mais eficiente possível. E nós podíamos fazer um tratado no nosso país em como os recursos não estão a ser alocados da melhor forma possível. Basta pensarmos, estavas a falar dos elétricos, e eu não quero... Vamos estar a falar de números mais adiante, mas só dizer isto. A quantidade de incentivos que existe para as empresas para a aquisição de carro e que não existem para os particulares é grotesco. E nisto dou em várias coisas, mas nisto dou razão à ACAP. Ter um programa de incentivo ao abate é fundamental. Não nos moldes daquilo que nós temos tido até agora, que já sabemos que os resultados são pífios. Não é uma medida para inglês ver. É uma medida efetiva, de tentativa que os portugueses tenham carros mais eficientes, mais seguros e mais modernos. E com isto não estou a dizer que os carros mais antigos não devem ser todos abatidos. As pessoas andam com aquilo que querem, sobretudo em Portugal, andam com aquilo que podem. E é importante também respeitar isso. Naturalmente, por uma lógica de melhoria da saúde pública no centro das cidades. Da segurança. De segurança rodoviária. É melhor ter, não estou a falar de mandar para abate um Mazda MX-5 NA ou um Mitsubishi Pajero cada vez. Estou a pensar no teu. São carros de recreio lúdico. Estás a falar de trocar um Corsa B com 300 mil km por um... Mais 300 mil km. Isso é um carro que ainda está na rodagem. Lá estás tu a tentar acabar com carros que ainda estão no princípio de vida. Senhores, foquemos-nos. Voltando ao plano de incentivo. A Mariana, ainda bem que estás na moderação deste autocarro. Voltando ao plano de incentivo. Querem aprofundar um bocadinho mais? O que é que a ACAP está a sugerir? O que é que ela vem recuperar? O que é que ela quer recuperar? Quem esteve na conferência de imprensa da ACAP não fui eu, foste tu, Mariana. Apesar de eu ler regularmente a Razão Automóvel e escrever também e saber o que é que está em causa. Mas, então, por favor, aflora-nos tudo aquilo que está a acontecer. A ACAP sugeriu reintroduzir o programa de incentivos que já tínhamos conhecido entre 2002 e 2011 e propõe salvar este ano 40 mil automóveis. Ok, depois há aqui várias nuances, mas contrariamente àquilo que tinha, não é contrariamente, mas os incentivos de 2002 e 2011 focavam-se muito na renovação da frota. Agora não é só na renovação da frota, mas também na transição energética, porque há esta preocupação toda para a transição para elétricos. Se bem que há aqui um tema muito interessante, que eles nas condições metem que, para além de elétricos ou eletrificados, também está apto para modelos com motores de combustão de baixas emissões. E isso faz todo sentido, a meu ver. Desculpa interromper. Não, claro, é para comentarem. Nós temos de ter cuidado quando interrompemos a Sim. Eu acho que isso faz todo sentido. O Guilherme já tocou nesse ponto. Se queremos realmente ter impacto e
renovar o nosso parque automóvel. Não podemos estar apenas a olhar para automóveis 100% elétricos. Isso, a meu ver, não faz sentido. Isto é um tema que nós já falamos tantas vezes que eu estou com receio de... Mas o país não muda. Estou com receio de me repetir, mas... Estás-te a repetir, nós vamos nos repetir, mas é inevitável. O que era verdade em 2020, para muitas pessoas continua a ser verdade em 2026. Há pessoas cuja utilização ou até a sua envolvência em casa ou no trabalho não permite ter um carro 100% elétrico. Era bom que tivesse. Era excelente. Era excelente que tivesse. Eu sou a primeira pessoa a dizer, aliás, mas temos que ser realistas. Já escrevi na Razão Automóvel que os carros elétricos são o novo diesel da classe média. Sim. Porquê? Porque normalmente a classe média é a classe que ainda tem obrigatoriamente de fazer contas, mas ainda tem dinheiro para poder fazer contas. Exato. Ou seja, ainda tem margem no orçamento para ver o que é mais eficiente. E às vezes, até para poupar dinheiro, é necessário tê-lo. E o que é que sucede? Os carros elétricos são um excelente negócio, sobretudo usados. O nosso podcast até tem o apoio de uma página de classificados, onde encontramos centenas, milhares de exemplos. Um elétrico é um excelente negócio, porque tens custos de utilização muito baixos. Os carros, ao contrário daquilo que muita gente pensava no início, as baterias duram mesmo muito, não é uma questão. Custos de utilização baixos, de reparação também bastante baixo, mas nem toda a gente tem uma garagem. Exato. Nem toda a gente tem condições para ter um carro. Portanto, colocar no incentivo ao abate, abrir o espectro para carros eletrificados ou de baixas emissões, não só é necessário, como é fundamental. Porque não podemos dizer assim, olha meus caros, agora até há carros elétricos, vamos falar de novos, abaixo de 20 mil euros, está bem, e fazem 200 km. São solução para a maioria das famílias que só podem ter um carro. Chegam às férias e vão a fazer o quê? Paragens em todas as estações e apiadeiros. E levam um saquinho de compras na bagageira, não é? Porque são carros pequenos. Olhar... Este tem sido o drama da indústria automóvel ou da regulação da indústria automóvel na Europa. Olha, em vez de olhar para metas, olha para tecnologias. Está errado. Nós devíamos estar a olhar para as metas e ver qual é que é o caminho mais rápido para o resultado final para chegar. Vou-me repetir de certeza absoluta, mas as coisas são o que são. Parece que o Autorádio é ouvido cada vez por mais pessoas. Estamos várias vezes nas tendências do Spotify em Portugal. Crescemos quanto? O ano passado 150%, ou o que foi. Mas parece que às vezes quem importa, pelo menos para a decisão, não ouve. São os nossos governantes. Ou quando tem aqui 20% da receita fiscal, eles estão assim, lá. Eu acho que eles ouvem. Eles ouvem, mas estão comprometidos. Desculpa. Não, só terminar o meu raciocínio. Não nos podemos esquecer, ter automóvel é um direito à mobilidade individual, não seja definida, não seja definida não há pelo uma Estado. Alternativa capaz, mesmo para quem vive. E os carros, como motor de combustão, ainda são esse garante. Aliás, o automóvel em si ainda é esse garante. Infelizmente, nem toda a gente pode ter na garagem um elétrico com 400 km de autonomia, ainda. No futuro, se vamos poder ter. Eu espero que sim. Eu olho com entusiasmo para aquilo que pode acontecer na indústria automóvel. Preço das baterias a baixar. Só olha para o nosso calendário. É demasiado ambicioso. É que nem os chineses, que têm as terras raras todas e têm toda a cadeia de valor das baterias. Eles acreditam que em 2040 ainda vão ter 30% de carros com motor de combustão. Nós aqui na Europa achamos que em 2035 já vai ser tudo elétrico. Está tudo bem, não está? Falta muitas vezes realismo, falta realismo, foco, que é aquilo que eu estou a estar a perder este Autorádio. Mas há aqui uma coisa, Mariana, antes de fechar esta questão dos incentivos que eu também queria tocar, porque mais uma vez falamos de colar os números com a realidade, e por isso mesmo eu gostava de ver pelo menos de forma mais óbvia, porque isso a porta está aqui meio entreaberta, mas eu gostava de ver isso dito de forma clara, de que os incentivos também
também estariam disponíveis para a aquisição de automóveis seminovos, desde que obviamente cumprissem aqui requisitos muito, muito claros em termos de quilómetros, também em termos de idade. Concordo muito com o facto deste incentivo para a aquisição de carros elétricos ser apenas para automóveis cuja primeira matrícula é portuguesa. Acho que isto faz todo o sentido. Eu aí tendo a discordar. Eu concordo. Porque caso contrário estás a abrir a porta à entrada de mais carros, e nós se calhar não precisamos assim tanto mais carros, precisamos é de carros melhores e mais recentes. Ok, Miguel, mas diz mas nós muito provavelmente não temos no nosso mercado cá carros suficientes para satisfazer a necessidade nos usados. Se vendem 200 mil carros novos por ano em Portugal, é um bocadinho mais. Usados vendem-se 3 vezes mais. E, temos de ir buscar lá fora. Se começarmos a falar da idade média dos automóveis e tudo mais, concordo contigo. Agora, naturalmente, sendo a Associação Automóvel de Portugal, a ACAP, naturalmente querem fomentar aqui certo. Então, mas aí, ok, eu percebo o teu ponto, mas então aí tem que existir regras um bocadinho mais apertadas para a importação de carros. Porque senão no final do dia vamos estar a agravar um problema que existe e que é real. Concordo. Porque se, por exemplo, é muito apetecível neste momento importar carros elétricos, são ótimos carros para se importarem, nós sabemos que continuam a entrar cá carros que não interessam no nosso mercado. Essa é uma das propostas da ACAP. Regular mais os usados importados. Percebo que possa ser apelativo importar carros que tinham em tempos preços completamente proibitivos para determinadas pessoas e que agora estão ao seu alcance. Percebo que isso seja interessante a esse ponto, mas se queremos realmente ter aqui um impacto positivo na renovação da nossa frota, eu acho que era importante limitar um bocadinho as regras de importação. Dito eu concordo de princípio nós não nos podemos transformar no caixote lixo da Europa. Os carros já ninguém quer, vêm todos cá parar. Que é o que está a acontecer. Isso não pode acontecer. Mas antes de termos medidas de protecionistas, o que é que nós podemos fazer para fomentar? Para aliviar o bolso dos portugueses. Estávamos a falar do incentivo e não acabámos por não falar de quanto é que é este incentivo. E Mariana, tu tiveste na apresentação destes resultados nas instalações da ACAP. Pronto. Por favor, elucida-nos. Para concluir o que este incentivo propõe, a ACAP está a propor um incentivo médio de 4.000 euros por veículo, sendo que tem de ser o carro tem de ter 10 anos ou mais. Sendo que carro a bater. O carro a bater, exatamente. Não o carro a comprar. Convém. Sendo que pode atingir os 5.000 euros caso o automóvel seja 100% elétrico. Faz sentido. Eu acho que faz sentido esta diferenciação, porque se o elétrico tem estas vantagens todas para a saúde pública e para a redução de emissões, portanto faz-me sentido esta diferenciação. Não pode ser taxativa como era. Agora, a questão aqui é também o modelo. É importante, exatamente, é importante também realçar que isto é algo que é um desconto direto na compra e não funciona. Nós agora temos o fundamental e temos os incentivos de apoio de compra aos elétricos, em que basicamente a pessoa compra o elétrico e depois é que lhe é reembolsado o dinheiro. Primeiro candidata-se e se houver vaga e se entrar depois é-lhes dado o dinheiro. Aqui não, aqui seria um desconto direto na compra, o que também faz essa diferença para os portugueses e para a carteira dos portugueses. Descomplicar, além do mais, quem é que muitas das pessoas estão a trocar de carro. Aliás, é um momento no qual as nossas finanças ficam caldicolão. Se nós tivermos de ficar à espera aquele hiato de tempo entre comprarmos o carro e agora a candidatura, não dá confiança. Não, e para muitas pessoas esses 4 ou 5 mil euros fazem toda a diferença. Muita diferença. E nós recordamos. E só compra o carro elétrico quem tem dinheiro, não é? Portanto, inicialmente já se tem que ter algum tipo de poder monetário para se poder comprar o carro.
se estivermos só a falar de novos, sim, mas pois sim, claro, nós já dedicámos muito tempo a isso. Lembram-se há carros elétricos usados a ótimos preços e que são excelentes compras. Nós trouxemos na nossa rúbrica usado do mês no nosso canal do YouTube, já trouxemos quantos elétricos? Para já à altura em que estamos a gravar este episódio. Mas vão chegar mais. Foi o Tesla Model 3, consegue-se arranjar um carro daqueles por menos de 20 mil euros com relativa facilidade e com muita vida pela frente. Aqui para depois vocês verem. Exatamente, um link na descrição deste vídeo. É fundamental que assim seja, como estávamos a dizer, seja um desconto direto. E nós recordamos o que é que acontecia quando tínhamos um verdadeiro incentivo ao abate, já há 15 anos a esta parte, há 16 anos. E vimos de facto uma renovação. Vimos uma renovação, carros a ser abatidos e víamos outra coisa. Víamos as marcas a tentarem majorar ainda mais isto. Ou seja, associarem campanhas ao desconto de abate e chegares ao pé de um carro. E estes 4 ou 5 mil euros conseguires associar mais 3 ou 4 mil euros, é um desconto. Já começamos a falar. Assim já começamos a falar. Assim já começamos a falar. Portanto, vamos ver se estas propostas acolhem junto do governo, porque eu percebo a dificuldade que é mexer em 20% da receita fiscal do Estado. E a verdade é que a receita não pode diminuir. A receita, não, o problema do Estado é que a despesa é estrutural. Uma vez aumentada a despesa, dificilmente se consegue voltar a baixar. E isto é um leviatã, cada vez precisa de mais e mais dinheiro. Nós temos cada vez menos e menos dinheiro nos nossos bolsos e percebo que os nossos políticos e governantes coçem a cabeça e fujam das reformas como o diabo foge da cruz, porque há sempre trade-offs e nem sempre é fácil. É o que dizias, se mexermos no ISV, vamos ter que mexer no IUC, porque o dinheiro tem que entrar. E mais cedo ou mais tarde também nos elétricos. Mas vamos continuar. Vamos agora falar do que, Mariana? Vamos falar precisamente do envelhecimento do parque automóvel, porque é de acordo com aquilo que estavas a dizer, no ano 2000 nós tínhamos uma idade média de 7 anos no parque automóvel, isto com ligas de passageiros e de mercadorias, ok? Não estamos só a falar de ligas de passageiros. Atualmente estamos com 14 anos, atualmente não, 2024, que são os últimos dados disponíveis pelo Instituto Nacional de Estatística, exatamente. Estávamos com um parque automóvel com uma idade média de 14 anos, sendo que 27% tinha mais de 20 anos. Isto é preocupante e eu queria perguntar-vos o que é que vocês acham sobre... Já falaram o que é que acham sobre isto, mas também queria que entrássemos aqui com os usados importados, porque é uma... Então vamos a isso. Olha, o que eu tenho a dizer sobre esses números é que nos anos 2000 nós éramos felizes e não sabíamos. Não era nascida. Tu não eras nascida. Era feliz. Mas também não tinhas os problemas. Quis estar vivo também, não, às vezes não é fácil. Mas vivíamos tempos onde nós conseguíamos trocar de carro de 4 em 4 anos ou de 7 em 7 anos. Os carros eram muito mais baratos do que são hoje. Porque é que os carros continuam a aumentar a sua idade média? O parque automóvel está cada vez mais velho. Os carros estão cada vez mais caros. E a verdade é que o nosso poder de compra não está a acompanhar. Daí a premência, a necessidade destes incentivos ao abate. Não é só uma questão ambiental, é também uma questão de segurança nas nossas estradas. Sendo certo, e temos de mencionar isto, falar hoje de um carro com 14 anos é falar de um carro ainda muito válido. Não era o mesmo que acontecia nos anos 2000. Quando nós falávamos nos anos 2000 de um carro com 14 anos, estávamos a falar de um carro da década de 80. E todos nós nos recordamos quão maus eram os carros na década de 80. É os carros que nós mais adoramos. Eu já tive um Mercedes 190 que foi começado a ser desenvolvido no início dos anos 80. Um carro excepcional, extraordinário, mas... no entanto, não era um carro com o qual eu quisesse fazer o meu cotidiano, aliás.
eu chego a casa e tinha uma espécie, um odor, não a táxi, mas a diesel. Havia ali uma certa mescla, e as saudades que eu tenho no carro. Mas dito isto, os carros mudaram muito. Se nós falarmos, por exemplo, olha, do Golf, da plataforma atual do Golf que está à venda, a plataforma MQB, que é que está no Golf atual, daqui a pouco já tem mais de 10 anos seguramente, e o que está a acontecer é fazerem-se mudanças tecnológicas em cima de uma plataforma que já existe. Mas mais do que a questão de os carros estarem a envelhecer, uma coisa que me deixa triste é nós temos menos capacidade, menos liberdade para trocar de automóvel. E é um objeto que nos apaixona, do qual nós gostamos, do qual nós temos orgulho. Esta é a parte, para mim, mais triste. Nós vamos ganhando cada vez mais, as coisas a correrem bem, mas temos capacidade para fazer cada vez menos. É difícil não concordar com tudo o que tu disseste, Guilherme, porque de facto contra os números é difícil, não é? E de facto os números são preocupantes. A idade média é um problema, mas sinceramente aquilo que mais me preocupa é mesmo este facto de sabermos que existe mais de 1,5 milhão de automóveis em circulação em Portugal que têm mais de 20 anos. E no mais de 20 anos cabem carros com mais de 30, não é? Sim. E pronto, e depois poderíamos falar aqui de muitas outras coisas. Manutenções que muitas vezes não são feitas a tempo e horas, e nós andamos todos os dias na estrada e vemos nas condições em que muitos carros estão a circular. Mas pronto, já nem quero entrar por aí. Mas eu acho que devíamos entrar. Eu acho que isto é um tema importante. Eu acho que é um... Repara, com o nível de impostos que nós temos sobre os automóveis, acho que é uma tragédia nós olharmos para os carros nos quais andam os portugueses. Nós vamos pelas estradas e vemos carros muito antigos e percebe-se, nota-se não só o esforço que aquele carro está a fazer para andar, mas imaginamos o esforço financeiro que aquela pessoa está a fazer para manter aquele carro a andar, e continua a andar não é porque lhe apetece, não, claro que não. É porque não tem outra alternativa. E depois são IUCs a subir, custo do combustível galopante, parece que tem cada vez menos conexão com o valor da matéria-prima. É quase tudo impostos, mais de 60% é impostos, e é uma tributação sobre os condutores que faz de qualquer pessoa que tenha um automóvel, como eu dizia no início deste autorrádio, um super contribuinte. Nós basta passarmos aqui para o lado, passar a fronteira para a Espanha, e parece que entramos noutra realidade. Sim. Parece que de repente não transitamos apenas de um país para o outro, mas para uma realidade paralela, onde os elétricos ainda não têm a taxa de penetração que tem no nosso país. Mas temos carros muito mais recentes. Mas tem carros muito mais recentes e tem carros muito mais baratos, com motor de combustão. E nós, o mesmo carro, já dei aqui neste autorrádio este exemplo N vezes. Nós, para comprarmos um Clio híbrido em Portugal, temos de desembolsar 28 mil euros. Vamos para a Espanha, o mesmo carro, 22 mil euros. É assustador. Acham que é daí que vem a problemática dos usados importados? Ajuda, naturalmente. Ajuda, deixa-me só dar mais um dado, Mariana. Dá. Em 2019 vendia-se mais de 1 milhão de carros na Europa, bem mais de 1 milhão de carros, por menos de 15 mil euros novos. Sim. Hoje, aliás, os dados são de 2024, vendem-se menos de 100 mil. Se os carros não existem, não se podem comprar. E de facto, encontrar... Mas tu andas de comboio, mas ainda bem que falas nisso, porque e também é um tema. Mas eu estou rodeada de pessoas com carro. Babeleias. Pronto, mas não é só isso, é que porque precisa, lá está, os transportes públicos não resolvem todas as tuas necessidades. Não resolvem quase nenhuma. E tu vives em Lisboa. Agora, se falarmos de pessoas que vivem em Alenquer, Vila Franca de Xira e por aí fora. Eu quando morava em Vila Franca, morava 4 horas. Boa sorte a não ter um carro, não é? Porque a vida fica muito difícil, para não dizer impossível. Então, eu quando vivia na Castanheira de Ribatejo, eu estava a demorar 2 horas para cá, 2 horas para lá. Eu saía de casa às 6 da manhã, chegava às 8 da noite, não via nada aberto.
Mas pronto, lá está, temos uma rede de transportes que é uma alternativa aos automóveis. É esta a ideia que nos querem passar, mas não temos. Realmente, quando se usa e quando se percebe, percebemos que não é bem assim. Usados importados. Usados importados, exatamente. Sim, estavas a perguntar se era uma consequência. É que aumentou 3 pontos percentuais a cota. É importante dar esse contexto. Quantos é que se importaram em 24 e quantos é que se importaram em 25? Em 24 importaram 106.266 usados importados e em 2025 já vamos em 120.787 usados importados. Isto, ou seja, os usados importados atualmente representam 53,7% do mercado novos. Das novas matrículas. Novas matrículas, sim. 50% das novas matrículas. Estes carros têm uma idade média de 7,9 anos, ok? Sendo 36% está entre 5 a 10 anos e 19% entre 10 a 15%. Esta idade média dos quase 8 anos diz muito pouco se não tiver algum tipo de contexto, porque nós podemos ter automóveis exatamente iguais com 8 anos que têm um determinado nível de quilometragem e uma determinada tecnologia motriz, por assim dizer, e isto varia. 2 automóveis podem ter a mesma idade e serem muito diferentes. Agora, perguntavas se isto está ligado. Obviamente que está ligado. Aliás, é difícil não encontrar aqui pontos de ligação entre tudo aquilo que nós estamos a falar. Se as pessoas obviamente não conseguem comprar carros novos em Portugal, vão procurar outro tipo de alternativas, vão recorrer ao mercado de usados, como o Guilherme já aqui disse, tem 3 vezes mais volume do que o mercado de carros novos, e isso só por si já diz muita coisa. Mas claro, muitas vezes soluções vindas de fora acabam por representar uma vantagem muito grande do ponto de vista do custo de aquisição. Vemos, por exemplo, que a percentagem de carros importados que são elétricos é bastante elevada. Estamos a falar de 21%, se não estou enganado. Mesmo assim, a mais elevada é a gasóleo. Sim, 33%. 33%. E a gasolina, 31%. Os portugueses são os teimosos do caraças. Aquilo assim, que nós podemos retirar daqui. Toda a gente diz, e tal, vamos acabar com os diesel. Chega a altura de comprar, sobretudo nos usados, as pessoas vão comprar diesel. Porquê? O diesel dá uma segurança às pessoas muito grande. Segurança e custos de utilização baixos, se não quisermos andar em cidade. Isso também é segurança. Segurança de que estás a comprar uma coisa que te vai servir. Queres comprar uma carrinha, um SUV? Não tens onde carregar. Um veículo diesel tem um custo de utilização mais baixo do que naturalmente um carro puramente a gasolina. Se colocarmos aqui ao barulho eletrificação, os híbridos, começa a mudar as coisas, mas quando temos de ter em consideração, quando estamos a falar com carros com 8, 9, 10 anos, de que anos é que estamos a falar? Estamos a falar de uma altura em que os diesel estavam no seu auge. Aqui a questão é que muitos destes carros... Aqui estava difícil. Preciso um diesel. Se é um diesel a tentar arrancar num dia frio. A questão aqui é a quilometragem que muitos destes carros têm e as condições em que poderão estar. Mas eu já escrevi sobre isso em razãoautomóvel.com. Eu sou ainda um defensor dos diesel. Como sabem, eu agora tenho um elétrico, mas eu mantenho um diesel em casa e não quero mudar isto, porque... Lá está, aquilo dá-me uma segurança que o carro elétrico ainda não dá. E eu posso carregar em casa, tenho essa vantagem. Sim, mas essa foi outra questão levantada pela ACAP, que é o número de carregadores que temos públicos por 1000 habitantes. Eu acho que o número de carregadores está muito longe de ser... Temos 1,1. Eu sei, mas o número de carregadores está muito longe de ser problema, sobretudo junto das grandes cidades. O problema é as vezes e a frequência com que nós chegamos ao carregador e ele não funciona. Nos últimos dias, eu sei que estamos atualmente com um contexto difícil, há muitas zonas do país que foram afetadas pelas chuvas, há ainda linhas elétricas que não estão em pleno funcionamento, e eu vivo num sítio que foi bastante fustigado por isto, mas nas últimas 2 semanas eu perdi a conta às vezes que precisei de carregar um carro elétrico e só ao 4º ou 5º carregador é que eu consegui fazer.
porque chegava a um fora de serviço, apesar de na aplicação me aparecer disponível. Chegava a outro, o posto não conseguia comunicar com o carro. E vai lá não terem sido vandalizados. E isto, eu hoje em dia já consigo perceber que, ok, vamos acalmar, ok, o carro está a dizer que só tenho 15 km de autonomia, mas calma, vamos tentar outro, e já olho para isto com alguma tranquilidade. Mas percebo que alguém que nunca tenha tido contacto com um carro elétrico e que tenha agora comprado um, isto acontece às pessoas pela primeira vez e tu ficas em pânico, porque tu começas imediatamente a pensar, ok, eu tenho 10 km, eu vou tentar ir a mais um posto, se eu não conseguir, eu não quero correr riscos e vou acabar por chamar um reboque. Mas isso é como tudo, é uma questão de habituação. Mas não tem a ver a questão da habituação, Mariana. Mas eu quando comecei a conduzir um carro a combustão também entrava na reserva e começava a... É completamente diferente, Mariana. Achava que ia ficar a piada. Porque quantas vezes é que te aconteceu chegar a um posto de combustível e não haver combustível? Ultimamente mais vezes do que ao que devia. Não haver combustível? Não haver combustível não, mas estarem encerrados por alguma razão. Sim, mas não, combustível há sempre, sim. Mas isto não acontece. Não, isso não acontece. Agora, na atualidade é normal circulares fora de horas. Nós já temos uma previsibilidade de vida diferente. Também pode ser isso. Eu acho que a palavra é mesmo esta. Falta previsibilidade à nossa rede de carregamentos. Falta previsibilidade, falta fiabilidade, naturalmente. Sim, porque o número eu acho que é suficiente. O número não é suficiente, sobretudo... Não, suficiente para... É suficiente... Suficiente para não ser um problema. Não, eu acho que não. Eu, como utilizador de carro elétrico, acho que é um problema. Sobretudo em picos. Mas aí acho que vamos ter... um problema. Mas estás a falar de autoestradas? Em pleno verão. Em pleno verão, não precisa de ser verão, fim de semana. Mas há pessoas, e nós temos de aceitar, que não estão para se chatear. Não estão para se chatear de chegar, agora tenho os putos dentro do carro, vou tentar à espera para carregar. Os carregamentos em autoestrada não são propriamente simpáticos, a lei da oferta e da procura. Sim, há muita procura, há pouca oferta, caros. São absurdamente caros, portanto passa por serem mais fiáveis, em maior número e mais baratos. E estas três variáveis anulando-se, o carro elétrico tem tudo para continuar a progredir. Atenção, e está a progredir. E está a progredir. Eu sou um entusiasta, está a progredir mais ou menos. Está a progredir muito a surfar a onda das empresas. Sim, quem compra carros elétricos são as empresas. Não são os particulares, infelizmente. E estamos a falar de incentivos, e os incentivos estão muito focados nas empresas, e os particulares mais ou menos. E acho que não está certo. Sim, acho que não está certo. E uma maneira de trazer alguma justiça para o mercado automóvel é precisamente através do incentivo ao BAT, que vai ao cerne das famílias que têm carros com mais de 10 anos, têm dificuldades ou não têm desafogo financeiro suficiente para comprar outro carro, e é sobre isso que temos de falar. Onde é que vamos alocar os nossos recursos, que são, por natureza escassos? Mas estava a dizer, nada mobiliza contra os elétricos. Tenho uma visão muito pragmática. Para mim o elétrico serve e é extraordinário, fantástico. Comprei um carro elétrico, hei de ter, até que inventei uma tecnologia melhor, que para já não existe, hei de ter sempre um elétrico na minha garagem. Por vários motivos não vale a pena agora estar novamente a manter, mas tenho de assumir que não é a melhor alternativa para toda a gente. Sim. A minha realidade não é a realidade de todos. E eu sei que por vezes tentam-nos enfiar em caixinhas e há muita gente a achar que sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. Mas não sabem, desculpem lá. As melhores pessoas para ajuizar sobre aquilo que é melhor para nós somos nós próprios. Sim. E até porque somos nós que arcamos com as consequências das nossas más decisões. E não há nada que responsabilize mais alguém do que arcar com as consequências das suas decisões. Sim. Há um provérbio português muito interessante que acaba... que tem pimenta e refresco pelo meio, mas que eu não vou dizer qual é. Sabes qual é, não sabes, Pedro? Temos de falar dos números da indústria. Estamos aqui já não sei quanto tempo de autorrádio que nós já temos. 45 minutos. E reparem, ainda nem vamos... Ainda a procissão vai no adro. É verdade, sim, senhora. Mariana, qual é que é o nosso próximo destino? Bem, a voz da Mariana podia estar no GPS.
Sim, a Mariana tem uma voz calma. Tem uma voz calma. À esquerda, para a direita, vira ali. Ali ao fundo. Às vezes com aquela parte mais cáustica da Mariana. Eu tenho a ideia que se tu falhasses 2 saídas, ela... Exato. Esse não é o mais rápido. Bem, queríamos falar um bocadinho sobre a importância do setor automóvel na economia e produção, não é? Porque o setor automóvel é bastante importante para a economia portuguesa. É verdade. Como já mencionei há bocado, o volume de negócios é de quase 46 mil milhões de euros, o que representa 8% da faturação portuguesa. Em termos de exportações, representamos 11,7% das exportações nacionais. O setor automóvel emprega mais de 176 mil trabalhadores, conta com mais de 37 mil empresas. Só que em Portugal há duas empresas fábricas que se destacam. Que são? Sem dúvida. Auto Europa e Stellantis Mangualde. Exato. Há mais, sim. Há mais, mas estas aqui têm um destaque. Sim, naturalmente que estes números são conseguidos por uma indústria que é muito maior. Aliás, quando falamos de 170 mil postos de trabalho, é isto que me faz alguma confusão. Como é que um país que depende tanto economicamente do automóvel o trata tão mal? Trata tão mal não só o automóvel, mas também quem o conduz. E isto é algo que devia de ser caso de estudo, porque normalmente os países que são produtores de automóveis, como é o caso de Portugal, e que têm um know-how muito importante, costuma, do ponto de vista fiscal, tratá-lo melhor. É uma coisa que não acontece cá e que é necessário fazer. Basta pensarmos como é que seria a economia portuguesa sem o automóvel. Não precisamos sequer de fazer um exercício de puxar muito pela cabeça. Basta pensarmos o que aconteceu na Península de Setúbal, quando fechou a fábrica da Renault no início dos anos 90, e quanto tempo é que toda a região demorou a recuperar. E recuperou muito com a ajuda de outra fábrica de automóveis, a Auto Europa. Portanto, muita atençãozinha quando nós começamos a falar de grandes revoluções no setor automóvel e tentar avançar a um passo que muitas vezes o próprio consumidor não está preparado. E coloco uma questão: vamos fabricar apenas carros elétricos, então e vamos exportar o quê? Os chineses têm os seus próprios automóveis elétricos. Não, a última vez que vi, eles não estavam a importar carros elétricos da Europa. E nos Estados Unidos, quando lhes perguntamos por um elétrico, eles dizem: what? Não, é por isso portanto, temos não é para sempre. Temos de fazer esta transição, mas a par e passo, não é por decreto. É a acompanhar a tendência do mercado. Não, e para já, por exemplo, a Auto Europa, eu acho que está bem posicionado, tendo em conta aquela que é a nossa realidade na Europa, porque está a produzir a nova geração do Volkswagen T-Roc, que é um modelo fundamental para a Volkswagen, é um dos SUV mais vendidos na Europa. A primeira geração do modelo já deu um boost muito interessante à fábrica da Auto Europa. E dá dinheiro, é um modelo que dá dinheiro. Antigamente podíamos dizer que o T-Roc era um Golf em ponto grande, um bocadinho em saltos altos. Agora nem é. Agora é melhor do que isso. Agora o T-Roc é um Passat ou um Tiguan mais curto. O novo T-Roc é espetacular e é garantidamente um dos carros que eu mais gostei de conduzir nos últimos tempos, mas isto dava aqui outra conversa. Vão ver o vídeo do Guilherme com esse modelo. Ele foi buscar lá à fábrica. A ficar na descrição. Eu diria que é um dos vídeos, se não o vídeo a nível mundial mais completo sobre este modelo. Ai, esposa, aqui não fazemos a coisa, não fazemos a coisa por menos. Guilherme, foste buscar o carro ali em montagem e tudo mais. Eu houve um momento em que ajudei a montar. Tu montaste o carro? Não, claro que não. Não me deixaram aproximar sequer da... É uma pena. Não ia dar bom resultado. Não ia dar bom resultado. Aliás, poderia até dar mais ou menos bom resultado, porque agora nós até temos uma estação de preparação de automóveis com muitas ferramentas aqui na Razão Automóvel, juntamente com a Norauto, e vamos dar algumas dicas de manutenção, mas produção automóvel ainda não me sinto credenciado para ajudar. E é importante não se perca este know-how. Mas deixa-me só acabar o que estava a dizer, porque é fundamental a Auto Europa ter garantido a produção do novo T-Roc, mas também é muito importante aquilo que está no horizonte da fábrica portuguesa.
portuguesa, que é a produção daquele que pode ser um dos elétricos de maior volume da Volkswagen, que é o Volkswagen ID.1. Portanto, eu diria... Maior volume não diria, mas mais barato será seguramente. Não, estou a dizer da Volkswagen, não estou a dizer... Não, mas eu acho que o carro, eles têm uma expectativa de produção de 50 ou 60 mil unidades ano, não é mais do que isso. E o segmento A... Eu tenho alguma esperança para esta nova vaga de pequenos elétricos que está aí a chegar. Mas pronto, eu estou apaixonado pelo defensor dos diesel. Daqui a 2 anos podemos... mas lá está, eu não sou absolutista. Eu gosto muito pouco de quando nós olhamos de forma definitiva para as coisas e dizemos isto é a pior coisa do mundo, isto é a melhor coisa do mundo, ou isto não serve, só isto é que serve. Eu acho que essa é a resposta para quase nenhumas questões, porque lá está, muitas vezes é no equilíbrio que nós encontramos as melhores soluções e lá está. Acho que esse tem sido um dos problemas que felizmente começa a ser corrigido e que o Guilherme já tocou aqui, que é querer fazer com que a mesma solução sirva para todos. Isso não existe. Por falar nisso, nada a ver, mas pronto. Vamos falar de motas. Também, calma. Tem mais do que 2 rodas ainda. Okay. Quer dizer, também há motas com mais de... Não importa. A Volkswagen Auto Europa e a Stellantis Mangualde produzem ligeiros de passageiros e mercadorias, no caso da Stellantis Mangualde. Mas se nós olharmos para os crescimentos mais expressivos em Portugal que aconteceram no ano passado, vieram da Toyota Caetano, 20,1%, e da Caetano Buzz, 17,9%. Estaremos a ver uma transição onde Portugal ganha peso na produção de veículos pesados e soluções de mobilidade coletiva, ou estes 97% das duas gigantes tornam qualquer outro crescimento irrelevante no panorama geral? Aqui isso foi uma pergunta, é uma pergunta de uma densidade... Pensei muito. Pensaste e pensaste bem. É importante nós em Portugal termos um cluster de produção de autocarros. A Toyota olhou para a Europa e disse assim, nós vamos desenvolver autocarros de hidrogénio, vai ser com a Caetano Buzz. Foi inclusivamente também com a Caetano que a Toyota pela primeira vez aterrou na Europa. A primeira fábrica da marca japonesa em solo europeu foi em Portugal, em Ovar. Isto é tremendo. É tremendo. E continua cá. Aliás, é das poucas fábricas, se não mesmo a única a nível mundial, mas não me quero estar a atravessar com algo tão definitivo, como estavas também a dizer, onde a Toyota não detém a totalidade da fábrica, tem um parceiro local. E para quem gosta de história, não deixa de ser interessante a forma como os portugueses conseguem retirar... não só a nível de diplomacia, mas negocial, o melhor em todas as culturas com que se dão. Os chineses, que são os agarrados de todo tamanho, dizem, ninguém lhes tira nada. Nós ficamos com Macau. Nós temos uma capacidade diplomática. O mundo era muito melhor se fosse governado por portugueses. Talvez o problema do nosso país seja termos uma concentração de portugueses demasiado elevada. Demasiado açúcar, estão a perceber? Mas olha, repara, demasiado açúcar. Repara, a Suíça tem a quantidade certa de portugueses para aquilo dar dinheiro que nunca mais acaba. França, fomos para lá, pumba, o país o país cresceu imenso. Luxemburgo, idem, aspas. Mas respondendo à tua pergunta de forma séria, Mariana, este crescimento, como estamos a falar de tão poucas unidades, por vezes acontece só porque houve um aumento de encomendas, sei lá, de um aeroporto, sim, de uma cidade. Mas é importante continuar cá porque, como nós sabemos, a importação de autocarros oriundos da China está a aumentar e eles estão fortíssimos. Sim, mas isso que dizias é curioso. A probabilidade de nós estarmos num aeroporto do mundo, num autocarro, e esse autocarro ser da Caetano é gigante. E lá está, a Caetano está muito bem posicionada também para o futuro a este nível. Falavas dos autocarros a hidrogénio. Continuamos a ter também por cá a produção do Toyota, de uma das séries do Toyota Land Cruiser. Também por isso é que temos aqui parte da nossa exportação de automóveis para a África. Presumo que seja 100% de Toyotas Land Cruiser. Bem que a maioria ainda é para a Europa. Sim. Atenção, 88% é para a Europa. Lá está, porque é os T-Rocks da vida, sim. E os Toyotas que saem de Mangualde, e os Citroëns e os Peugeots. Os Toyota, que saem de Mangualde. Também saem Toyotas de Mangualde.
Não sabia. Também saem Toyotas de vanguarda. A Ace é plataforma Stellantis. Ok. Mil desculpas. Não. Acabei de receber esta novidade aqui em primeira mão. Eu tenho quase certeza que aquilo que estou a dizer está certo. Pá, eu acredito em ti porque tu geralmente estás certo. Eu também acredito em ti, porque és meu chefe. Mas vamos confirmar isto no final do episódio. Tem de ficar para outra altura. Mais temas, Mariana? Não, senhores, vamos terminar. Vamos terminar? Está na altura. Mas quer fazer Estava tão agradável. Vem mais uma fazer uma última perguntinha, que é: o setor automóvel garante quase 20% da receita fiscal do Estado, mas apesar do crescimento da produção, 2,7% em 2024. Desculpem, aqui isto é 2025, 2024, uma pessoa baralha-se. Os últimos números são de 24, é isso? Sim. Ainda continuamos abaixo dos níveis pré-pandemia, menos 1,3%. O que é que acham que faltam para as nossas empresas voltarem ao pleno? Pois nós fizemos, em termos de produção, o segundo melhor ano de sempre, mas ainda ficámos aqui um bocadinho longe face ao número que tínhamos alcançado em 2019. Foi o melhor ano de produção de sempre em Portugal. É uma excelente questão o que falta. Isto já foi tema. Penso que o presidente da ACAP voltou até agora a falar sobre isso. Falta, se calhar, muitas vezes valorizar mais as empresas que temos cá a produzir automóveis. Se calhar não criar tanta entropia, ajudar mais as empresas que se querem fixar cá ou que já estão cá fixadas, dar-lhe melhores condições para que Portugal continue a ser um dos focos de produção automóvel na Europa. Olhamos aqui para a vizinha Espanha e o trabalho que a Espanha tem feito para a chamar a si uma maior produção automóvel é tremendo. A Espanha tem feito um excelente trabalho a esse nível. Claro que ter lá duas marcas chamadas Seat e Cupra também dá um certo jeito, mas a Espanha tem feito um excelente trabalho a esse nível, dando mais condições, dando mais garantias para que as empresas não só venham para cá, como as que cá estão continuem a querer estar, porque nós vivemos numa altura em que muito facilmente as empresas mudam de sítio, porque há determinados países da Europa que têm custos de produção bastante mais baixos, que são também eles muito competitivos. Felizmente, as nossas empresas... também temos de olhar Norte da África também, Marrocos tem tido um crescimento fantástico, também a própria Turquia, por exemplo. Mas há uma coisa que o Guilherme gosta muito de falar, que eu acredito que ainda tem muito peso, que é a qualidade da mão de obra portuguesa. As nossas fábricas de produção automóvel em Portugal estão constantemente entre as fábricas dos seus respectivos grupos com melhores rankings de produtividade e de qualidade, e isso só por si deveria chegar para que o Estado português percebesse a importância que elas têm. Eles não se esquecem. O dinheiro cai lá. Guilherme, antes de dar a tua opinião, eu não tenho mais nada a acrescentar, atenção. Era só para fazer um pequeno parênteses, porque a receita fiscal do Estado é de 2024, mas os números da produção são de 2025. Pronto, eu enganei-me. Mas fades. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu fartei-me de falar neste autorrádio. É um assunto que me interessa muito. Interessa muito e acho que deve interessar também a todos, porque não estamos a falar apenas de automóveis, do produto, da potência, da cilindrada, das capacidades técnicas ou tecnológicas. Estamos também a falar de bem-estar da sociedade. Estamos também a falar da nossa capacidade de mobilidade. Estamos a falar de pessoas. Estamos no final do dia, estamos a falar de pessoas, de famílias, e no caso dos automóveis ainda é mais gritante, porque muitas vezes não é, como nos fazem crer muitas vezes, um objeto de luxo ou um capricho, é uma ferramenta de trabalho. E a diferença entre ter comida na mesa ou não ter como ir trabalhar. E por todos estes motivos eu acho que o automóvel merecia ser mais bem tratado. Pronto,
E com esta frase chegamos ao final de mais um Autorádio, um podcast que conta com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar o vosso próximo carro. Marcamos encontro para a próxima semana e até ao próximo Autorádio. Um abraço e até à próxima!